fechado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. Aleluia.
tua mente de glória. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, boa noite a todos que estão se conectando conosco nesta live. Hoje estamos fazendo em dois, né? Eu e a minha esposa, pastora Gabriela. Vamos estar aqui compartilhando um pouco com vocês acerca da palavra, acerca daquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos ministrado. Para nós é uma grande bênção estar, através dessa ferramenta, nos aproximando um pouco mais de todos aqueles que nos seguem nas redes sociais, dos nossos amigos, familiares, discípulos, família. Que o Senhor vos abençoe grandemente em nome de Jesus. E esta live está assim meio que uma iniciativa minha, uma inspiração minha, e a minha esposa aceitou participar comigo, glória a Deus. E hoje eu quero tocar um tema, sei que ela vai também cooperar, colaborar com esse tema. É algo que é básico na nossa casa, na nossa vida, coisas que já somos ministrados há muito tempo, né, e sempre estamos aprendendo. Mas é algo que eu já estava sendo ministrado há alguns dias, e não há nada melhor do que você falar sobre aquilo que você está sendo ministrado, porque isso te ajuda também a expandir, te ajuda também a compreender, né? E eu creio que será um tempo precioso. A todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, pela página do Facebook, Missão Shalom, que Deus vos abençoe. Nós também estaremos salvando esse vídeo e compartilhando em outras redes sociais, né? Se você estiver assistindo também esta gravação, que o Senhor te abençoe grandemente, que você possa ficar conosco até o final. Então, o tema do que nós vamos falar hoje, já sem muita enrolação, hoje, dia 24 de julho de 2020, já entrando aqui no nosso dia de repouso, né? O nosso, porque o Senhor nos deu esse presente, esse regalo, e nós devemos sempre recordar, porque isso é um tema profético, né? Recordar o dia do Senhor. Não como um dia de obrigação, um dia de fardo, um dia religioso, mas uma data profética que anuncia um repouso, que anuncia um descanso, que anuncia um tempo oportuno, né, para se aproximar ainda mais de Deus. Mas eu quero compartilhar aqui uma palavra que se encontra no Salmo 33, versículo de número 10 e 11.
Salmo 33, versículo 10 e 11. Se você puder, abra comigo, acompanhe, ou então anote. Nós já vamos trazer esse fundamento para logo estar compartilhando e conversando sobre esse tema. Que nos diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Versículo 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Olha o que é que o salmista diz aqui. Salmo 33, versículo 10 e 11. O Senhor faz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Aqui as Escrituras diz que Deus desfaz e frustra os planos de determinadas pessoas, chamadas aqui de nações, de povos. Mas o versículo 11 diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Então, que tremenda essa palavra. Eu estive meditando sobre isso, né, sobre os planos de Deus. Esses dias eu fui recordado acerca do chamado. Nós sempre somos levados em Deus a recordar acerca do nosso chamado, do propósito do nosso chamado. Ou seja, Deus não nos chamou simplesmente para estar em uma igreja, fazendo parte de um grupo religioso, nos congregar aos domingos, participar da Santa Ceia. Ou seja, os pensamentos de Deus são maiores do que esse tipo de mentalidade. Todo aquele que é chamado por Deus é chamado por causa de um propósito. Há uma causa, há uma razão do nosso chamado. E sobre isso é que nós vamos compartilhar hoje. Nós passamos correndo, estamos correndo e já não sabemos nem para onde temos que chegar. Muitos assim estão na caminhada cristã, na vida cristã, na vida com Deus. Pensam que o fato de correr muito vai lhes levar a algum lugar. Só que o que eu tenho entendido em Deus é que não se trata de ir a algum lugar. Nós temos que saber qual lugar que devemos chegar. Temos que compreender objetivos e metas. Uma vida com Deus, uma vida de fé, é uma vida de planejamento, é uma vida de objetivos e de metas. Então, todos nós que fomos chamados por Deus, há uma causa, há uma razão desse chamado. E para este chamado temos que nos preparar, para que possamos alcançar o cumprimento desse chamado. Então veja só, muitos, por não compreenderem acerca disso, que é um fundamento da fé, o propósito do ser chamado pelo Senhor, né, passa a entrar no Evangelho, na igreja, ou se aproxima de Deus com certos interesses de ter benefícios materiais, de ter benefícios profissionais, sentimentais. A maioria de nós nos aproximou de Deus porque isso foi criado pelo sistema religioso, a religião em si criou isso. Uma certa barganha, uma certa troca. Se você vier para
para o Senhor, se você vier para Deus, Deus vai te dar algo. Isso é um pensamento equivocado, porque, primeiro, Deus já nos deu, não nos deu algo, nos deu o melhor que Ele podia dar. Antes de nós decidirmos querer qualquer tipo de relacionamento com Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas que tenha vida eterna. Ou seja, Deus já deu o melhor. Deus não tem que nos dar mais nada. Deus já deu tudo. Nos deu o melhor que Ele tinha. O problema é que, apesar de buscar esse relacionamento com Deus, a nossa mentalidade, muitas vezes de carência, de necessidade, nos faz querer buscar algo, nos faz querer criar caminhos para alcançar os nossos objetivos em um percurso mais longo, mais difícil. Às vezes traçamos planos em nossa vida muito complexo, muito difícil. E os planos de Deus são muito mais, são melhores, são mais eficientes. Aleluia. Shalom a todos que estão nos acompanhando, né, que o Senhor vos abençoe. Aqui já estão nos escrevendo aqui o profeta Carlos, a pastora Suzana, nossa pastora Kenimara, Catherine, até agora Lisélia, que Deus vos abençoe grandemente. Nós estamos em uma live, né? Eu sempre falo live, né? Porque para mim é vida, é live. Estou com a live aqui, eu e a minha esposa, pastora Gabi, para os íntimos, né? Pastora Gabriela. Vamos estar aqui compartilhando um pouco acerca desse tema, sobre os planos de Deus. Deus é um Deus de planejamento. Deus é um Deus arquiteto. Né? E nós lemos como texto base Salmo 33, versículo 10 e 11, que diz: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Ou seja, nações e povos têm os seus planos desfeitos e frustrados. Mas os planos do Senhor, estes permanecem, e os seus propósitos jamais serão abalados. Precisamos entender que tudo que Deus faz mediante um plano, e esse plano sempre tem propósitos. Os propósitos são os porquês, os paraquês, os por causa. São coisas que nos dão sentido. Ou seja, por que Deus entregou seu Filho, Jesus, como oferta pelos nossos pecados? Por que Jesus morreu em nosso lugar? Seria somente para nos trazer a salvação e uma vida após a morte? Ainda, se este for o pensamento, já há um propósito: trazer salvação e vida após a morte. Mas eu quero te dizer que o propósito é muito maior. Envolve a justificação, a restauração, envolve a cura, a libertação, a adoção de Deus sobre as nossas vidas. Envolve um plano no qual o Pai quer nos construir para que alcancemos cumprir o nosso chamado, a causa do nosso chamado.
Ou seja, todos nós fomos chamados com um propósito. Há um propósito. E muitas vezes na caminhada nós nos perdemos, porque fazemos as coisas como que, meio como que um automático. Vamos nos juntando às multidões, aos que as pessoas estão fazendo, muitas vezes vamos copiar, passamos a copiar o que outros estão fazendo. Por quê? Porque ainda não nos foi dado ainda identidade, né? Propósito, destino. Porque tudo que Deus fez para um propósito. E para esse propósito, Deus estabeleceu ou nos entregou dons, talentos, habilidades. E logo Deus nos outorga a função, o ofício, para cumprir esses propósitos. Por exemplo, para que um médico ele possa cumprir propósito na área da medicina. O médico já é alguém que tem habilidades, capacidades para se tornar um especialista nessa área da medicina. Apesar de ele ter que passar por um tempo de formação para expandir, se aperfeiçoar, mas ele já tem nele esse potencial, essa habilidade. Então, quando o médico alcança a cumprir, né, o seu tempo de formação, então ele passa a trabalhar, né, para cumprir esse propósito. Mas para que ele venha cumprir esse propósito, ele precisa ser reconhecido, habilitado, precisa receber um ofício, né? E precisa receber esta unção, essa função legalmente. Para que ele possa atuar. Então, assim se passa com cada área da vida. Na área ministerial, na área familiar, na área econômica, na área da saúde, da alimentação, da tecnologia. São tantas áreas. E todos nós que fomos chamados por Deus, fomos chamados para estar em uma área, para estar cumprindo uma função, para estar em um ofício. E isso está relacionado com as nossas habilidades, com o nosso potencial, com o nosso desenho. Então, quero que, se possível, a minha esposa, a pastora Gabriela, possa estar também compartilhando sobre isso. Nós sempre falamos no Salmo 127, eu creio que ela poderá compartilhar muito bem sobre esse tema conosco. É importante saber, todo aquele que foi chamado tem que saber que foi chamado com um desenho. Há um desenho para aqueles que são chamados por Deus. Então, deixo aí para que você possa, somente ative o seu microfone para que você possa falar. Aleluia, boa noite a todos, shalom, a todos que estão conosco nessa transmissão. E esse é um tema que é muito importante a gente entender, conforme o pastor Leandro, meu esposo, leu no Salmo 33, e na minha versão, né, o versículo 11 diz que o conselho do Senhor permanece para sempre e os propósitos do seu coração de geração em geração. Importante entender que Deus é um Deus geracional. Deus não faz as coisas com um fim em um mesmo, em si mesmo, né? Em uma pessoa. Deus sempre está trabalhando para alcançar as gerações. Ele sempre está nos preparando, nos capacitando, nos dando responsabilidades para que possamos estabelecer um legado de educação, um legado de um potencial desenvolvido, né,
por uma família, por uma sociedade e alcançando metas e propósitos em Deus, para trazer riquezas para a sua cidade, para a sua nação. E por causa disso, eu me recordei em Colossenses, né, quando Leandro disse que o Pai, o Eterno, já deu o seu melhor para nós, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus, ele trabalha com as coisas eternas e com o princípio geracional. E em Colossenses, no capítulo 2, né, o versículo 2 e 3, ele nos traz um princípio do que a vida de Cristo nos proporciona. Porque diz que, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência. Ou seja, em Cristo, no unigênito do Pai, estão todos os tesouros, toda a sabedoria, né? Tudo que nós precisamos para entender o propósito da nossa vida, o destino, como Leandro disse, onde tenho que chegar, né? Em Cristo, o melhor de Deus, o unigênito do Pai, implantou em mim capacidades, habilidades, dons, né? O gene do Pai em mim, a vida de Yeshua em mim, né? Ativou em mim um potencial para desenvolver as capacidades, as habilidades, e aí que é importante compreender que cada um de nós venhamos identificar, conhecer todas essas habilidades, capacidades, dons que foram depositados em nossa vida, que foram depositados nos filhos de Deus, para que alcancem também ser o melhor de Deus nesta terra. E recordando ainda Provérbios 22, o versículo 6, quando diz: instrua a criança, ensine a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós aprendemos que esse versículo, ele traz uma expansão de compreensão de todo esse depósito que, quando desde criança, desde uma fase onde começamos a aprender do Senhor, devemos identificar, né? Ou seja, identifique, descubra o potencial, as habilidades, as capacidades que foram depositadas na criança. Invista nessa criança, desenvolva estas habilidades, essas capacidades, para que encontrem o seu propósito, para que conheçam o seu chamado, conheçam, né, o seu destino em Deus, para que encontrem sua carreira. Então, que tremendo saber que em Cristo, através do Senhor na nossa vida, podemos alcançar, desenvolver todas as habilidades, capacidades para que alcancemos o propósito, para que alcancemos o destino, o chamado, para que venhamos cumprir uma função no corpo de Cristo, entender o desígnio, né, a função, a missão que cada um carrega dentro de si. E esse versículo nos recorda, né, que todos, desde criança, todos precisam conhecer estas habilidades, essas capacidades, desenvolver, preparar-se, educar-se, desenvolver-se, até que compreendam o propósito, até que estejam preparados a cumprir os seus desígnios, a responder ao seu chamado. Amém? Creio que ainda Leandro vai expandir conforme ele esperou no Salmo 127.
Amém, aleluia. Então, como estávamos falando, né, sobre os planos de Deus. Deus é um Deus de planejamento. Deus é um Deus que tudo que faz com um propósito, né? Faz com uma causa, com um objetivo, com metas. Porque Deus é um Deus como um arquiteto, né? Tudo que Deus construiu nesta terra, primeiro partiu de um princípio de planejamento, de desenhar, de pensar, de modelar. Então, o Salmo 127, no versículo 1, nos diz assim: se o Senhor não for o que edifica a casa, em vão será trabalhar nesta construção. Isso é a parte A. Se o Senhor não for o que edificar a casa, em vão será trabalhar nesta construção. Que tremendo é saber que o Senhor é um Deus, né, que não só criou o homem, criou o universo, mas também interage, participa, né, de tudo aquilo que ele criou. Quando o texto fala que se o Senhor não edificar a casa, muitas vezes pensamos que a palavra edificar se refere somente ao levantar tijolos, ao levantar muros, ao estabelecer a construção física. Mas isso não é bem assim. O edificar, biblicamente falando, parte desde o momento do planejamento. Usando um exemplo na construção civil, antes de se construir uma casa, o primeiro que se deve buscar é uma planta de construção, um projeto arquitetônico de como será esta casa, quais são as medidas, qual é a área que eu vou construir, quais são os materiais que eu vou utilizar, quais os recursos que eu vou precisar. Ou seja, depois que tudo isso já está traçado, já está definido, então passa-se a um outro processo que é o de construir. Antes de construir, fisicamente se tem que planejar. Ou seja, então o que o salmista estava dizendo é que se o Senhor não for o que deu este plano, o que deu esse pensamento, esta ideia, esta visão, esse projeto, se isso não nasceu do coração de Deus, não vai sustentar-se. Deus não está comprometido em construir algo que não saiu dele, que não nasceu dele. Mas, se for Deus o que dar as instruções, as estratégias, se é Deus o arquiteto sobre essa construção, então Deus vai providenciar os recursos, Deus vai providenciar a ajuda e tudo que for necessário para que esse plano se construa, para que esse plano se conclua. Isso é o que passou quando o Senhor chamou Noé e lhe entregou o desenho de uma arca de madeira para preservar a família. Noé não teve que se preocupar com a quantidade de madeira que ia usar. Noé não teve que se preocupar com a mão de obra, com as pessoas que iriam ajudar, ainda que fossem somente a sua família. Um total de 8 com ele. Era o suficiente. Porque se é Deus que está nos instruindo, se é Deus que está nos guiando, se é Deus que nos entregou um plano e um propósito, então Deus vai fazer com que tudo corra para o bem e para a construção desse propósito.
Nos ensinaram muito mal o pensamento evangélico de que a obra do Senhor requer muito sacrifício, muito esforço e requer uma batalha quase que impossível de se vencer. Só que a verdade é o contrário. Desafio todos nós temos e vamos ter em qualquer área da vida, não só porque somos cristãos, filhos de Deus, mas porque os desafios fazem parte da vida. Mas uma coisa é certa, se estamos caminhando em um plano de Deus, em um projeto de Deus, ou em outras palavras, como gostamos de usar numa linguagem mais da arquitetura bíblica, se é um desenho de Deus, um plano de Deus, então Deus vai estar sendo a nossa ajuda, Deus vai estar cooperando conosco. E se é que isso é falar que Deus vai cooperar conosco, é até incorreto, porque na verdade Deus é a força maior e nós somos o que fazemos menos força para que as promessas, os planos de Deus se cumpram em nossas vidas. Deus é que faz a parte pesada de tudo. Porque os planos de Deus permanecem. Assim diz o Salmo 33. O Senhor desfaz os planos das nações. Quantos planejamentos, quantos planos foram desfeitos? Por causa dessa pandemia, hein, amor? Por causa dessa pandemia, quantos planos foram desfeitos? Nós temos visto aí pessoas que estavam planejando casar e por causa da pandemia não puderam fazer o casamento, não puderam fazer a festa de casamento. Pessoas que estavam planejando viajar não puderam viajar por causa dessa pandemia. Pessoas que estavam pensando em comprar um bem decidiram não fazer esse investimento agora. Pessoas que estavam confiadas em um trabalho, em um emprego, alguns perderam o emprego. Ou seja, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Que é isso, pastor? Então você está dizendo que Deus trabalha contra as nossas vidas? De maneira nenhuma, pelo contrário. O que Deus desfaz e frustra são os falsos desenhos, os falsos planos, as ilusões, as irrealidades. Jesus disse: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Quando ele falou de planta, não estava falando de planta erva, planta vegetação. Planta era um desenho de construção. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Quando somos chamados a viver uma vida de fé, todo misticismo, toda ilusão, tudo aquilo que não corresponde a uma vida de fé vai ser desfeito, se quisermos realmente conhecer a vontade de Deus. Mas aqui diz que os planos do Senhor permanecem para sempre. Os planos do Senhor não são frustrados. Os planos do Senhor não são desfeitos. Os seus propósitos jamais serão abalados. Ou seja, no meio dessa pandemia, Deus não mudou o seu plano. Deus não mudou o seu propósito. Muitas pessoas mudam, mas Deus não muda. Deus é imutável. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Deus é eterno. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, que é uma representação, o Messias, como homem, é uma representação do Deus invisível, do eterno. E o livro de Apocalipse diz que Jesus Cristo, o Messias, a fiel testemunha, é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Isso se tornou possível por causa que Jesus era, ou é, ou será, em qualquer tempo que ser empregado dá certo, um homem de fé. A fé, ela é, me ajuda aí, meu amor. Pela fé, libera uma palavra aí. O que é a fé para você? É isso aí. Palavra pura. A fé é um firme fundamento. Ninguém escutou ela porque o microfone dela estava fechado. Eu vou pedir para ela falar de novo. O que é a fé, meu amor? A fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas se esperam, né? Porque existe um fundamento de confiança, um direito legal, um título de propriedade, né? Fundamentada nas escrituras, na verdade de Deus, estabelecida por Deus antes das criações e revelada neste tempo. Então, a fé é a confiança das coisas que se esperam em Deus, amém? Das coisas que se esperam porque já tem confiança, já tem esperança viva. E em se tratando disso, eu estava aqui, enquanto Leandro estava explicando, me recordei de Romanos 8, 28, mas eu quero ler a partir do versículo 26, que diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Como Leandro disse, muitas pessoas fizeram planos. Muitas pessoas estão fazendo planos, mas por causa de circunstâncias, esses planos têm mudado. Os planos de Deus não mudam. Amém? Os planos de Deus são eternos, mas já estão determinados para se estabelecer em um tempo oportuno de Deus. E diz aqui que o Espírito nos ajuda a pedir como convém. E o mesmo Espírito intercede por nós, ainda com palavras, com gemidos inexprimíveis, que diz com palavras que ainda não alcançamos uma compreensão numa linguagem humana, mas o Espírito, ele sonda, ele prescruta. O versículo 27 diz que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, torna compreensivo, traz a consciência. E aí diz no versículo 28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu propósito ou por seu decreto. Aleluia! Aqui temos que entender que, segundo o propósito de Deus, todas as coisas se convergirão, todas as coisas serão acessíveis, todas as coisas contribuirão, né? Como Leandro estava falando a respeito da responsabilidade de Noé e sua família construírem a arca. Ou seja, todas as coisas convergem, contribuem, cooperam para o propósito de construir o que o Senhor determinou, segundo o seu desenho, segundo o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que tremendo, né? Que tremendo saber que o chamado em Deus tem um propósito, tem um porquê, tem uma razão, tem um motivo. Isso não se aplica simplesmente no aspecto geral. Existem propósitos que são coletivos, propósitos que são para nações, para cidades, para famílias, mas também existem propósitos que são pessoais.
específicos, propósitos específicos. E é tempo de nós buscarmos em Deus essas respostas. Deus quer te revelar essas respostas. Muitos de nós pensamos que aceitamos a Cristo, passamos um tempo na igreja e logo nos tornaremos algum auxiliar, algum ajudante, vamos assumir alguma responsabilidade na igreja, porque afinal é pelo tempo de igreja. Tem pessoas até que pensam assim, ai, fulano entrou na igreja há tanto pouco tempo e eu já estou há 10 anos e eu nunca tive nenhum cargo, nenhuma responsabilidade, nunca assumi nada. Você sabe por que você não assumiu? Porque você nunca desejou, porque você nunca buscou verdadeiramente. Porque as coisas de Deus não são entregues para aqueles que não buscam, que não pedem, que não desejam. Porque apesar de ser plano em Deus, veja só isso, apesar de Deus ter um plano específico para cada um de nós, Deus não vai construir para nós. Deus não vai construir. Deus entra nessa função de construção conosco como sociedade. Deus é o arquiteto, o que dá as instruções, o que dá o plano, o desenho, mas nos chama para ser construtores. E qual é a tarefa de um construtor? Me fala aí, meu amor, qual é a tarefa de um construtor? Tira seu microfone aí. A tarefa de um construtor, desde um planejamento, é seguir as instruções do plano, do desenho, né? É isso mesmo. Ou seja, um construtor é aquele que pega o desenho do arquiteto e executa. Uhum. Não precisa de muita outra coisa a não ser aprender a seguir instruções. E se manter fiel a este plano, se manter fiel ao desenho. Então veja só, quando o Senhor nos chama e nos entrega um plano, um desenho, então o Senhor está dizendo, né, que tudo que Ele planejou para nós vai se cumprir. Cada palavra, cada visão, cada sonho, cada objetivo, cada meta. Se nós nos comprometermos nessa sociedade com Ele, de assumir o papel de construir. Nós temos o poder para fazer o plano de Deus se manifestar, ser construído. Por exemplo, Deus, ele conta com as nossas mãos, com os nossos pés, com as nossas ações. Se nós não tivermos a iniciativa, se nós não tivermos a atitude, Deus se move nas atitudes. Tem um texto em Provérbios que diz assim, Provérbios 13, versículo 4. Diz que o preguiçoso deseja, mas nada alcança. Por que que não alcança? Porque só fica no desejo. Não se compromete em executar, em conquistar, em construir. Aí o verso continua dizendo: mas o homem prudente, este terá os seus desejos satisfeitos. Ou seja, se nós não entendemos muito sobre plano, sobre desenho, a maioria de nós não nasceu em um ambiente que explicasse muito sobre isso, sobre planos, metas. A maioria de nós aprendeu a viver por viver, deixar a vida levar. Está sujeito à obra do acaso, mas isso é contra a fé, é anti-fé.
E se nós não sabemos ainda caminhar em fé, se nós não sabemos ainda para onde vamos, o que queremos, então temos que buscar em Deus estas instruções, estes conselhos, essa direção, porque os planos de Deus permanecem. Ou seja, o tema hoje dessa live é compreender que há um propósito pelo qual fomos chamados. Muitos de nós, como ministros, pensamos que o propósito do nosso chamado é ter um ministério. Eu estive pensando esses dias nisso. O propósito do chamado é ter um ministério e um grande ministério, porque é o natural da vida, todos querem crescer, todos querem prosperar, todos querem alcançar, construir alguma coisa que venha deixar para a próxima geração. Aí nós pensamos com aquela mentalidade, né, de que é institucional. Eu entro sendo pequenininho na empresa, aí vou crescendo até me tornar o chefe, até me tornar o patrão, até me tornar o diretor. Só que não existe essa mentalidade institucional na igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não é uma instituição, é um organismo vivo. O corpo de Cristo na terra não é uma instituição, é um organismo vivo. São pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus e que entenderam o propósito de serem salvas, de serem curadas, de serem libertas, de serem instruídas, entenderam esse propósito e agora já não estão mais buscando, iludidas nesse mover religioso, evangélico, que está seduzindo as pessoas nas distrações. Vamos para o show tal, vamos buscar um unção tal, vamos buscar o profeta tal, vamos fazer isto. E aí as pessoas estão em círculo correndo e não estão chegando em lugar nenhum. Não estão construindo nada. Porque nem sabem o porquê foram chamadas por Deus. Qual é o propósito? Então eu estive pensando sobre isso e eu entendi que Deus não nos chamou para ter um ministério, mas o chamado é o próprio ministério. O chamado é o próprio ministério. Porque o ministério fala de um serviço. Serviço. Um serviço que vai trazer restauração para esta terra, vai trazer restituição, cura, vai cumprir propósitos divinos. Ou seja, o nosso chamado é o nosso ministério. Jamais diga, eu não tenho nenhum ministério. Por quê? Porque eu não sou pastor, porque eu não sou líder, porque eu não sou isso. O seu chamado é o seu ministério. Somente busque conhecer qual é o seu chamado. Busque conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida. Isso está relacionado com os dons, as habilidades que Deus te deu e que você precisa se aperfeiçoar, se desenvolver neles. E quando Deus vê que você já está maduro, Deus vai te habilitar, Deus vai, né, te trazer aí o ofício para você cumprir o chamado, para você cumprir a designação, a sua missão, para que você seja efetivo. Amém? Então já vamos estar finalizando aqui esta live. Vou deixar aqui a minha esposa dar as considerações finais dela, compartilhar alguma palavra que está no seu coração. Amém, glória a Deus. Em se tratando de que fomos chamados, Sim. né, mais importa
que conheçamos o que somos em Deus, o que somos nele, né? E que ele forme em nós a maturidade, ele nos dê o entendimento claro do propósito deste chamado, para que nós possamos cumprir o nosso desígnio. E recordando que Cristo veio reconciliar-nos com o Pai e também nos deixou o ministério da reconciliação. Aleluia. Então, nós temos um chamado que Cristo nos outorgou, uma vez reconciliados nele com o Pai. Também ele nos outorgou, ele nos concedeu a responsabilidade do ministério de reconciliação. Está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, que diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos chamou para ele, nos reconciliou com o Pai, mas também nos outorgou, nos designou o ministério da reconciliação. Que tremendo entender que essa unção de restauração, de reconciliação e restauração está nos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, em se tratando do chamado, importa que nós entendamos quem somos nele. Quem somos no Pai, né? E estar preparando-nos, deixar o Pai, esse arquiteto e o construtor das nossas vidas, aquele que é o oleiro, que nos toma em suas mãos e que nos forma, nos molda, nos prepara, né? E nos designa, e nos envia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E que tremendo é saber que o chamado, né, envolve também um tempo de preparação. O apóstolo Roberto Bonillo, nosso apóstolo que esteve nos formando durante um tempo de vida. Nosso pai formador. Nosso pai formador. Então, ele sempre dizia que o apóstolo Paulo, né, dizia nas suas cartas, Paulo, chamado a ser apóstolo do Senhor. Em outras passagens ele dizia, Paulo, apóstolo do Senhor. Ou seja, todo aquele que é chamado, ele vai passar por um tempo de formação. Glória a Deus. Ele vai passar por um tempo de formação para que possa alcançar a sua maturidade no chamado, para que possa conhecer os seus dons, os seus talentos, para que possa alcançar a maturidade, né, dentro do seu chamado, sabendo quais são os objetivos, quais são as metas que tem que traçar, conhecendo o propósito do seu chamado. Então, logo será, né, afirmado, reconhecido, né, receberá este ofício, né? E esse ofício não vem de homens. Os homens são os que reconhecem, né, respeitam, honram todo aquele que é chamado por Deus. Mas a unção não parte dos homens. Porque se a unção partir dos homens, então ela não se sustenta. Porque a unção, um ungido que veio ungido por homens, ele não permanece ungido. A sua unção é temporal, é passageira. Mas aquele que é ungido pelo Senhor, então este permanece ungido. Permanece ungido. Por que Saul, né, apesar de ter saído da vontade de Deus, ter mudado o sacerdócio, ter desobedecido a Deus, as instruções acerca de matar a descendência de Amaleque,
né, Saul cometeu muitos erros na sua administração, no seu reino. Até mesmo perseguiu Davi, que seria o próximo rei, que já estava ungido também. E certa vez Davi teve a oportunidade de matar Saul e não fez, cortou simplesmente a borda do seu manto. Porque Davi disse: longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então Davi reconheceu que Saul era ungido do Senhor. Por quê? Porque Samuel foi quem lhe ungiu. Samuel era um profeta genuíno, autorizado em ofício. Um homem que tinha autoridade legal dada por Deus para estabelecer, né, a unção governamental, a unção de governo. Assim como foi Elias, estabeleceu Eliseu, estabeleceu, né, não diretamente, mas indiretamente, deu instruções para estabelecer Jeú, a unção governamental. Ou seja, uma autoridade genuína, né, tem poder para estabelecer outra autoridade no seu ofício. Mas a unção não vem do ungido, a unção vem do Senhor. A unção vem do Senhor. E a unção se respeita. A unção se reconhece. Então vamos já encerrar. Aleluia. Sim, Senhor. Você quer falar mais alguma coisa, meu amor? Tranquilo. Tranquilo? Então, shalom a todos que estiveram conectados conosco. Tenham uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor. Aleluia. Até uma próxima live. Até uma próxima. Que o Senhor possa continuar falando sobre o seu plano, seu desenho. Né? Saiba que os planos de Deus não são frustrados, não são desfeitos, mas permanecem. E os Aleluia. propósitos permanecem. Então, se agarra aos planos de Deus. Se agarra aos Aleluia. propósitos de Deus. Esses não vão mudar pelas circunstâncias, mas permanecemos, porque o Senhor nos ensina a caminhar em fé e não por vista. A palavra do Senhor diz: eis que eu me agrado dos que caminham por fé e não por vista. Aqueles que retrocedem não tenho prazer neles, diz o Senhor. Não tenho prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam para trás, naqueles que temem. Por quê? Porque Deus está esperando que nós nos levantemos em fé e possamos alcançar o plano e o propósito pelo qual Ele nos criou e nos chamou. Não podemos fugir do nosso chamado. Não tenha medo do Senhor. Não fuja do seu chamado. Ah, Senhor, eu não sei se eu vou conseguir. Se Deus te chamou, Deus garante a sua chegada. Deus garante o seu êxito, o cumprimento do propósito, do chamado. Porque assim como ele disse com Josué, Josué, assim como eu estive com Moisés, assim serei contigo. Não temas. Não tenha medo dos gigantes, dos inimigos desta terra. Medite na palavra de dia e de noite, porque eu serei contigo. Se esforça e seja valente, porque eu serei contigo. Ou seja, não podemos fugir do chamado, porque o Senhor está conosco. Ainda que o inimigo tente mudar os planos ou tentar frustrar os planos, se nós somos pessoas de fé, se nós não somos pessoas de fé, de emuná, então caminhamos firme, seguros, e caminhamos para aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Por esta causa, por esse motivo, por este propósito, é que nós dedicamos a nossa vida ao que nos foi revelado. Isso não é pela religião, não é religião. A religião não tem poder para nos fazer sustentar no meio das crises, no meio das provas.
Somente a fé nos sustenta. Por isso que o Senhor tirou o povo do Egito e, antes de colocar na terra prometida, levou para o deserto, para que pudesse purificar, processar a fé daquele povo, para que pudesse separar aqueles que eram da fé e os que não eram da fé. Por isso que o Senhor permitiu que aqueles 12 espias fossem espiar a terra antes do tempo. Não foi Deus que enviou, mas eles queriam ir, Deus permitiu. Para que Deus viesse separar os que são da fé e os que não são da fé. Então anuncio nesta hora, como a voz profética do Senhor, que a partir de agora, Deus está separando os que são da fé e os que não são da fé. Os que são da fé vão avançar e os que não são vão retroceder. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Em nome de Yeshua HaMashiach. Tenha uma boa noite a todos. Shabbat Shalom. Tenha um bom final de semana. Shalom, shalom. E domingo estamos de novo com mais uma live. Shalom. Shalom.